Queridos irmãos, a primeira leitura nos narra mais uma das situações difíceis no deserto. O povo permaneceu em Cádiz, ali Miriam, irmã de Moisés, foi sepultada, faltou água. Então o povo fez um motim. E começaram a dizer: antes tivéssemos morrido, quando morreram nossos irmãos diante do Senhor. Por que trouxestes a comunidade do Senhor a este deserto, a fim de que morrêssemos nós e nossos animais? Por que nos fizeste sair do Egito e nos trouxestes a este lugar detestável, em que não se pode semear, em que não produz figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, e além disso não tem água para beber? É um momento da murmuração, mais uma vez. Porque o murmurador só olha para o que é ruim. Ele não consegue dizer: bendito seja Deus, porque com tantos sinais e maravilhas Ele nos tirou do Egito, livrando-nos de todas aquelas pragas que Ele enviou contra a casa do faraó e contra toda aquela terra. Bendito seja Deus que diante dos nossos olhos abriu o mar vermelho e nos fez passar a pé enxuto. Bendito seja Deus que nos entregou com tantas maravilhas os seus mandamentos, que são um sinal do seu Espírito. Bendito seja Deus que nos alimenta todos os dias com maná, com as codornizes, que coloca uma coluna de nuvens para fazer-nos sombra durante o dia e uma coluna de fogo para aquecer-nos durante a noite. Não. O murmurador olha apenas para a dificuldade e fala mal, e critica, e ataca, e se amotina. E cria uma pressão psicológica sobre Moisés e Arão, que já estavam fragilizados pela morte da irmã, mas que, além disso, precisam suportar a ameaça do povo, que não consegue passar por um momento de dificuldade. Tem pouca água. Aquela é uma situação adversa, como muitas vezes acontece no caminho do deserto. Ora, o texto diz: deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e prostraram-se com a face em terra. A entrada da tenda da reunião era o lugar onde estava o altar dos holocaustos, era onde se imolavam as vítimas, que são uma imagem de Jesus Cristo. O texto diz: deixando a comunidade, Moisés e Arão foram até a entrada da tenda da reunião e se prostraram com a face por terra. Muitas vezes nós precisamos deixar de lado os murmuradores. Nós precisamos deixar de lado os que estão amotinados. Nós temos que parar de dar ouvidos a tudo isso. E nós temos que fazer como Moisés e Arão, irmos para a entrada da tenda da reunião, isso é, nos colocarmos debaixo da cobertura do sangue de Cristo e nos prostrarmos com a face por terra em adoração.
porque nós não podemos fazer nada, porque nós não temos condições de mover uma palha, porque nós não somos ninguém para tirar água para matar a sede de pessoa alguma. Nós não conseguimos saciar o coração dos homens. Nós não conseguimos curar os murmuradores, nós não conseguimos ir ao encontro dos sentimentos dos rejeitados, dos feridos, dos eternamente magoados, dos decepcionados, dos doídos, dos aflitos, desses que escolheram estar numa posição de ofendidos porque gostam de se fazer de vítimas. Nós não conseguimos. Isso não está nas nossas forças. Então, deixe esta turma de lado agora mesmo e vá se prostrar na porta da tenda da reunião, isto é, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Coloque-se sob a cobertura do sangue de Jesus e vai se prostrar e entregar tudo isso nas mãos de Deus. Essa é a única coisa que nós podemos fazer. Muitas vezes dizer: Senhor, eu não posso mover nada, portanto eu me prostro e me coloco aos teus pés. E a glória do Senhor apareceu sobre eles. A glória de Deus brilhou sobre os dois. E o Senhor falou então a Moisés dizendo: toma a tua vara, reúne o povo, tu e teu irmão Arão, na presença deles ordenai a pedra, e ela dará água. Quando fizeres sair água da pedra, dá de beber à comunidade e aos seus animais. Moisés tomou então a vara, que é uma imagem da cruz, que estava diante do Senhor como lhe for ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia diante do rochedo, e Moisés lhes disse: ouvi, rebeldes, poderemos acaso fazer sair água desta pedra para vós? Levantando a mão, Moisés feriu 2 vezes a rocha com a vara, 2 vezes porque representa as 2 naturezas de Cristo, a divina e a humana, e jorrou água em abundância, de modo que o povo e os animais puderam beber. A rocha de São Paulo é Cristo. E no Evangelho nós vemos São Pedro dizer que ele é o Cristo, e Jesus diz: tu és Pedro, tu és rocha, e sobre esta pedra, esta rocha, eu construirei a minha igreja. Esta rocha que é a profissão de fé, que transforma Simão em Pedro, que o faz ser pedra. Ora, quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós entregamos a Ele a nossa incapacidade, quando nós paramos de discutir, quando nós deixamos de tentar cogitar alguma coisa e encontrar soluções pela nossa própria mente, e nós dizemos: Senhor, eu desisto de ficar maquinando, eu vou me prostrar aos teus pés e deixar isso tudo nas tuas mãos, e se o Senhor quiser, vem com a tua glória sobre mim. Ele vem, e com o poder da cruz, Ele faz nascer da rocha, ou seja, da nossa fé em Cristo, a água que mata a sede dos rebeldes. Ele traz a resposta. Ele traz aquilo que nós precisamos. Quem é que não precisa de um milagre de Deus? Quem é que não precisa de uma intervenção? Quem é que não precisa que Deus se manifeste forte? Em 1 Crônicas 16, Deus diz: os olhos do Senhor passeiam pela terra buscando a quem Ele possa se mostrar poderoso.
Não somos nós apenas que precisamos de milagres. Deus quer encontrar aqueles para quem Ele possa se mostrar poderoso, ou seja, aqueles que vão receber a água que sai da pedra. Quem de nós que não precisa de uma intervenção de Deus que faça o que nós não podemos fazer? Hoje nós celebramos Santa Maria Maior, a dedicação da igreja. Deus fez nevar. Hoje, dia 5 de agosto, auge do calor em Roma, sobre o Monte Esquilino, para assinalar que ali seria o lugar que ele escolheu para ser basílica da sua mãe. Todos nós precisamos de uma intervenção divina. Todos nós necessitamos de milagres. E por isso nós precisamos nos prostrar. Mas o texto termina dizendo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não acreditastes em mim para manifestar a minha santidade aos olhos dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe vou dar. Estas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel disputaram contra o Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Ou seja, nenhum daqueles israelitas que saíram do Egito entraram em Canaã. Porque quem tira os murmuradores do caminho não é o homem, é Deus. Não fica nenhum murmurador diante da firmeza da rocha da fé. Não é obra dos homens, é obra de Deus. E quem não paga o preço da fé, que não se entrega com toda confiança ao Senhor, sem dúvidas, sem questionamentos, com o coração decidido, não entra na terra prometida, não entra no lugar de descanso, passa a vida inteira no deserto, camelando de um lado para outro, porque não quis dar razão à fé, não quis dar razão a Deus. Mas quem crê é a igreja de Cristo. Quem crê é a santa convocação do Senhor, é quem Ele reúne, é com quem Ele fala. E sobre estes Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa luta não é nossa. Essa luta é de Yahvé Tsevaot. É a luta do Senhor dos Exércitos. A nossa parte consiste em estar prostrados, em colocar o rosto por terra, em confiar, em deixar a glória de Deus se manifestar, em permitir que Ele faça. Nós não precisamos ficar amedrontados ou inseguros, pois é Ele mesmo quem discerne entre o justo e o ímpio. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda essa firmeza. Então, queridos irmãos, nós não seremos murmuradores, mas nós também não nos impressionaremos com o barulho dos murmuradores, com o incômodo dos murmuradores. Porque haverá uma voz espiritual, uma voz silenciosa, uma voz mística, uma voz que
sussurra no nosso íntimo a voz do Espírito de Deus. E essa voz gloriosa nos fará caminhar em segurança, em confissão, em fé, em ação de graças, em concordância com a palavra, em certeza, em celebração, em júbilo, em vitória, na convicção de que Ele nunca deixa os seus na mão. Se Ele tiver que fazer brotar água da rocha, Ele faz. Se Ele tiver que fazer chover pão, Ele faz. Se Ele tiver que fazer aparecer codorniz, Ele faz. Se Ele tiver que mover as águas dos mares, Ele move. Ele é Deus. Ele não está brincando conosco. Ele tem uma aliança com os seus servos. E Ele honrará esta aliança até o fim. Para que o seu nome seja glorificado. Porque o que Ele quer para nós é que a sua glória brilhe sobre a extensão das nossas vidas.